O objeto e finalidade do direito internacional privado, nós podemos analisá-lo com várias teorias existentes. Nós vamos analisar aqui as teorias mais importantes trazidas pelos autores. As três teorias mais importantes trazidas pelos autores é a teoria restrita, a teoria francesa e a teoria ampla. Na verdade, a mais adotada é a teoria ampla, por quê? Porque ela engloba as duas teorias anteriores. Então, quando nós falamos nessas teorias, nós podemos dar ênfase, então, à teoria restrita, que é aquela que fala que o objeto do direito internacional privado é tão somente o conflito de leis no espaço. Então, essa seria a teoria que dá ênfase tão somente ao conflito de leis, ou aquilo que o direito inglês coloca como conflict of law. Então, nesses aspectos, nós podemos observar que essa teoria, ela justifica o direito internacional privado, principalmente pelo seu principal objeto, que é o conflito de leis. Já em outro aspecto, nós podemos trazer a teoria francesa. A teoria francesa, ela traz, além do conflito de leis, ela traz o conflito de jurisdição. Então, aquilo que nós falamos na aula anterior, que qual o direito aplicável e segundo, qual a justiça competente. Além do conflito de leis e o conflito de jurisdição, a teoria francesa se refere também à nacionalidade e à condição jurídica do estrangeiro. E nesse aspecto, nós podemos afirmar que a teoria francesa, ela é um meio termo entre a teoria restrita e a teoria ampla. Tá? A teoria francesa, ela fala em nacionalidade, direito do estrangeiro, conflito de leis e conflito de jurisdição. Já a teoria ampla, ela traz, além do conflito de leis, nacionalidade, direito do estrangeiro, ela vai além um pouquinho. Ela fala em reconhecimento dos direitos adquiridos e a criação de um direito uniforme, tirando a ideia do conflito de jurisdição. Nós vamos observar que isso é tratado dentro do Código de Processo Civil, competência absoluta e competência relativa, bem como alguns autores colocam como o direito internacional processual, que nós vamos discutir isso mais à frente em outras aulas. Mas aqui nós podemos observar na teoria ampla algumas dessas ideias. Tá? O professor Jacob Dollinger, ele faz um estudo, né, com esse aspecto, e ele fala que dentro da dimensão internacional do ser humano e na defesa dos seus direitos com relação ao seu habitat normal, abrange o direito internacional privado, o exame da sua nacionalidade, o estudo dos seus direitos como estrangeiro, as cortes nacionais, a qual ele poderá recorrer, e também ao chamado conflito de leis, qual lei será aplicada. O professor Jacob Dollinger, na sua teoria, ele adota parcialmente a teoria francesa. Né? Então nós vamos observar que o professor Jacob Dollinger, ele traz uma ideia principalmente da teoria francesa. Mas nós podemos fazer uma abordagem em síntese desses objetos do direito internacional privado, com base na teoria ampla, e que nós vamos discorrer nas próximas aulas de forma exaustiva. Então, com relação à teoria ampla, nós vamos observar que o primeiro objeto dela afirma que é um objeto de estudo do direito internacional privado, o direito uniforme. E se nós formos analisar ao pé da letra, falar a criação de um direito uniforme, nós estamos falando na própria extinção do direito internacional privado. Porque se um dos objetos do direito internacional privado é o conflito de leis, e nós uniformizarmos essa lei no âmbito dos 193 estados e não ter direito interregional, não existe conflito de leis, provavelmente não existe também direito internacional privado. Mas quando nós falamos um direito uniforme, nós não vamos analisar sobre esse aspecto de uniformizar o direito no planeta Terra, até porque isso seria um pouco impensável, porque nós estudamos isso no decorrer do curso. Vocês já estudaram isso em introdução ao estudo do direito, que o direito ele é criado para atender às necessidades do ser humano, principalmente com base no clima, com relação aos seus costumes, religião e outros aspectos. Então a uniformização do direito, ela é um pouco inviável. Mas aqui essa uniformização que nós vamos colocar, o que seria essa uniformização sob um ponto de vista ideal do direito internacional privado, é a uniformização de determinados tópicos. E aí nós vamos analisar isso mais à frente, como por exemplo, com relação
ao comércio internacional. As pessoas jurídicas que realizam o comércio internacional, então uma empresa brasileira que contrata com uma empresa chinesa e que é transportada essa mercadoria através de um navio holandês, no qual a tripulação tem as suas diversas nacionalidades, 10 ou 15 nacionalidades, o seguro dessa carga é realizada por uma empresa americana, surge uma divergência quando esse contrato é descumprido. Qual direito vai ser aplicado? Então nós poderíamos realizar uma uniformização por matérias, mediante tratados internacionais. E nós vamos estudar de uma forma muito mais profunda, principalmente a Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de 1980, ou a CISV, como tratada no direito inglês, né? A abreviatura de CISV, então, da Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional. Então, em 104 artigos, se sintetiza a ideia todinha de comércio internacional. Então, nós não precisamos saber o ordenamento jurídico dos 193 países, não precisamos saber o idioma de todos esses países, mas nós precisamos saber tão somente o que a Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional preceitua com relação a essa matéria, e nesses 104 artigos. Então, a uniformização por matéria. A matéria de alimentos também. Então, um indivíduo que é devedor de alimentos, pela Convenção de Haia, ele pode ser cobrado no exterior, pode ser proposta uma ação no exterior, baseada então na Convenção de Haia. Nós podemos ter a Convenção sobre legalização de documentos, né? Não precisamos mais agora cada procedimento diferente em cada estado. Nós vamos adotar a Convenção de Haia sobre legalização de documentos. Então, esse direito uniforme, essa uniformização seria por matérias e não do direito como um todo. Outro objeto do direito internacional privado seria a nacionalidade. A nacionalidade, nós já vimos em direito internacional público ou direito constitucional, é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao seu Estado. Então é o Estado que diz quem são os seus nacionais, e não eu que quero ser nacional brasileiro, nacional português, nacional italiano, nacional francês, mas é o Estado brasileiro, o Estado espanhol, o Estado italiano, o Estado francês que diz quem são os seus nacionais. Por exemplo, no Brasil, artigo 12 da Constituição Federal, está lá no artigo 12, são brasileiros, inciso 1º, nato, e o inciso 2º, naturalizados. E nesse contexto, então, a nacionalidade é esse elemento de conexão que determina, dentro do direito público interno, qual o Estado, no qual o Estado vai aplicar ou não o direito estrangeiro. E nós vamos ver que a Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, revogada pelo Decreto-Lei 4657 de 42, adotava no seu artigo 7º o elemento de conexão nacionalidade. E a partir de 1942, adota o elemento de conexão domicílio para o estado e capacidade das pessoas. O terceiro objeto de estudo do direito internacional privado é a condição jurídica do estrangeiro. Nós temos no Brasil o Estatuto do Estrangeiro, a regra reformulada também do Estatuto do Estrangeiro, e nós temos aí que seria a aplicação do estrangeiro dentro do território do terceiro estado, do estado do qual ele não é nacional. Então ele vai saber dentro desse estado quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres. Em alguma situação pode ser aplicado o direito dele, ou em algumas situações vai ser aplicado o direito do estado do qual ele está visitando ou agora buscando moradia nesse outro estado. Então o estado tem a faculdade de restringir direitos dos estrangeiros, decorrente então da sua própria soberania. E o Estado então compete legislar, como está na nossa Constituição Federal, no artigo 22, inciso 15, com relação à entrada, imigração, extradição, expulsão do estrangeiro. E a Constituição Federal então resume essas principais regras dentro do Estatuto do Estrangeiro. O objeto que nós vamos decorrer quase todo o semestre estudando é o conflito de leis, e que esse é o principal objeto do direito internacional privado, seja pela teoria restrita, seja pela teoria francesa, seja pela teoria ampla. Então esse conflito de leis, e principalmente adotando a teoria de Savigny, que é a teoria do pêndulo, dos elementos de conexão, vai ser o que nós vamos observar, e que está na nossa lei de introdução aos normas do direito brasileiro,
do artigo 7 até o artigo 17. Vai ser essas as regrinhas que nós vamos observar. E o quinto e último objeto da teoria ampla é o reconhecimento internacional dos direitos adquiridos. E a gente observa lá no artigo 17 que o direito estrangeiro adquirido no exterior, seja através de um ato judicial, ou seja através da autonomia da vontade, ele pode ser reconhecido dentro do território brasileiro, seja ele através de homologação de sentença junto ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o casamento realizado no exterior pode ser reconhecido aqui no Brasil. Então, em função desse objeto, reconhecimento do direito estrangeiro, nós temos que o direito criado, então, sobre a égide da lei de um outro país, ele pode ser reconhecido dentro do território de um outro Estado. Então, a finalidade do direito internacional privado, seja ela pela teoria restrita, pela teoria francesa ou pela teoria ampla, é dar solução às relações jurídicas com elemento estrangeiro, que tem a conexão internacional. E ela pode ser basicamente de dois tipos: pela extraterritorialidade, aceitando o direito estrangeiro dentro do território, ou pela territorialidade, ou seja, a aplicação do direito doméstico. Então, quem vai fazer essa avaliação de aceitação do direito estrangeiro ou não é o legislador, baseado principalmente na teoria de Savigny, proposta pela teoria do pêndulo. Então, nós poderíamos ter aí a solução extremada ou mitigada. Extremada é quando se aplica o direito estrangeiro exclusivamente, ou o direito doméstico exclusivamente. E a teoria mitigada é quando você aceita uma ou outra, dependendo do caso ou da conexão. E aí a gente observa que essas então são as teorias que fundamentam sobre os objetos do direito internacional privado. Ou a teoria restrita, falando tão somente que a lei, esse conflito de leis é o objeto do direito internacional privado. A teoria francesa, agregando ao conflito de leis a nacionalidade, a condição jurídica do estrangeiro e o conflito de jurisdições. E a teoria ampla, que coloca como objeto do direito internacional privado o direito uniforme, o conflito de leis, a nacionalidade, o estatuto legal do estrangeiro e o reconhecimento dos direitos adquiridos. Fazendo uma ressalva que um dos principais autores do direito internacional privado brasileiro fala que são objetos então do direito internacional privado brasileiro a nacionalidade, o estudo dos seus direitos como estrangeiro, as cortes internacionais, as cortes nacionais e as leis que poderão ser aplicadas dentro deste ordenamento jurídico.